Bem-vindo a mais um À Conversa Com. Estamos no mês de Abril. Hoje, dia 24, eu queria ter um convidado especial. Estamos no mês de Abril, é um mês que é muito comemorado no nosso concelho de Odmira, mais propriamente em Odmira, e queria alguém que tivesse um papel importante nesta vila. Portanto, hoje estou à conversa com Luís Oliveira, o nosso comandante dos bombeiros voluntários de Odmira. Bom dia, Luís. Bom dia. Agora ficaste envergonhado. Não. Ora bem, Luís, eu vou ser sincera, eu gosto de ter uma conversa assim fluida, natural com os meus convidados. Certo. Portanto, vamos somente conversar. Vais-me contar um bocadinho da tua vida, do teu percurso, o que é que te levou a ser bombeiro, por onde é que andaste, onde é que estudaste, um bocadinho. Primeiro que tudo, és natural daqui de Odmira? És de onde? Nascido e criado na Vila de Odmira. Mesmo daqui? Mesmo daqui, da Vila de Odmira, nascido e criado. Um odmirense de gema? Criado na Rua das Igrejas e no Alto São Sebastião, mais propriamente em Odmira. Ah, muito bem. Também não podia ter escolhido um odmirense mais puro. Não, pronto, olha, vez essa parte eu não sabia. Também não, isso é verdade. Que eras mesmo e tenho daqui. muito gosto da terra que me viu nascer e que me viu crescer. Isso aí, sem dúvida. Os teus pais também são daqui, pois nasceste aqui? A minha mãe é natural de Odmira, o meu pai também é do concelho de Odmira, mas é natural da freguesia de Coles. O meu pai é da Ribeira de Sissal. Ah, ok. Tudo certo. Mas pronto, está convertido ao Odmira e por cá ficou? Sim, infelizmente já faleceu, mas depois, entretanto, veio trabalhar para Odmira, conheceu a minha mãe, casou aqui e viveu aqui até à data de falecimento. Portanto, foi o amor que o trouxe a Odmira e que fez com que tu nascesses e que manteve cá, sem dúvida. Luís, cresceste aqui, tiveste aqui a tua educação, andaste aqui na primária, andaste aqui à escola? Sim, andei aqui na escola primária, depois, entretanto, fui para o ciclo, antigo escola preparatória, depois andei na escola secundária, sempre em Odmira, sempre. O que é que estudaste? Andaste aqui em que área, na escola secundária? E na altura, agora chamam-la área de ciências, mas na altura era a área de saúde, tive noções básicas de socorrismo e noções básicas de saúde, era a minha área de formação. Então, e ao escolheres essa área, já tinhas em ti esta paixão por os bombeiros, já estavas nos... O que é que te traz os bombeiros? Começaste aqui com quantos anos? É assim, eu comecei nos bombeiros com 15 anos. Ao contrário de muita gente que veio para os bombeiros porque o tio, ou o pai, ou o irmão eram bombeiros, eu nunca tive ninguém da minha família nos bombeiros, até à data. Vim única e exclusivamente por curiosidade, porque tenho uma pessoa amiga de quem eu admiro muito e que me ajudou a criar, que é o Sr. Marcos Piegas Cabrita, que é uma pessoa que eu adoro e que tenho uma admiração por aquela pessoa. O nosso bombeiro parteiro. O nosso bombeiro parteiro. Também já tive uma conversa com ele. Muitas das vezes, éramos vizinhos e ele muitas das vezes dizia aos meus pais, temos que levar o nosso Luís para os bombeiros, Até que um dia pensei naquela, vou experimentar, mas sempre naquela convicção de pensar, vou experimentar, mas que entrava num dia e saía no outro, que não me sentia com capacidade para poder vir a ser bombeiro, mas depois, entretanto, as coisas foram fluindo, foram andando, e cá estou eu, como há 35 anos que sou bombeiro e não me imagino fazer outra coisa, sinceramente não me imagino fazer outra coisa, porque adoro ser bombeiro. Pois, e eu quando agora estava-te a perguntar o teu percurso, e que me falaste ali no secundário, eu comecei a fazer contas, porque quando cheguei aqui disse, então onde é que queres gravar? E ele disse, num sítio onde sintas bem, tu disseste, qualquer sítio do quartel, estou aqui há 35 anos, e agora comecei a fazer contas, e pensei, se ele está cá há 35, quando ele estava a estudar já estava cá como bombeiro, entraste como cadete. Entrei como cadete, fiz toda a escola de formação dos bombeiros, até à carreira de chefes, que é o topo da carreira a nível de bombeiro. Fui um dos chefes mais novos do distrito de Beja na altura. Depois, entretanto, fui convidado para ingressar no comando, estive como adjunto de comando durante 12 anos e atualmente estou como comandante, vai a caminho dos 9 anos como comandante. É assim, não me imagino fazer outra coisa, não. Adoro o que faço, simplesmente adoro o que faço. Já quando andava a estudar na escola secundária, cada vez que a sirene tocava, eu ansiava mesmo. Que é aqui perto? Eu saía das aulas. Até houve um dia uma história caricata, que houve uma professora que a sirene dos bombeiros começou a tocar e ela de repente disse, hoje não sais, e disse, sai, não sais que eu vou-me pôr à frente da porta. Disse, está bem, sai por a janela. E saltei por a janela da sala de aula e para vir para os bombeiros, para vir para o incêndio, porque a sirene estava a tocar para o incêndio. Eu sempre, e é assim, não me imagino fazer outra coisa. Ou seja, tu não sabias, mas nasceste com esta paixão. É verdade, nasci com esta paixão e não me imagino fazer outra coisa. Já tive algumas ofertas profissionais para ingressar noutro tipo de trabalho, mas não. Por exemplo, posso dizer que na minha juventude
ainda concorri para a Guarda Nacional Republicana, houve uma determinada altura do concurso que me disseram, você se ingressar na Guarda tem que deixar de ser bombeiro que só pode vestir uma farda. Eu disse, a partir dessa data o concurso da GNR ficou sem efeito. Acabou-se Eu nunca imaginei poder ter que deixar de ser bombeiro. É claro que há aqueles dias que uma pessoa se sente psicologicamente mais em baixo, vai pensar, mas porquê é que eu meti nisto e não sei o quê, mas o amor é grande. Exato. Eu todos os dias, cada vez, sou proveniente de uma família humilde, de que eu tenho muita admiração e de que tenho muito orgulho da família a que pertenço, mas todos os dias de manhã, cada vez que me farto, sinto vaidade. Eu sou uma pessoa humilde, mas sinto vaidade da farda que envergo. Muito. É engraçado, tu estás a responder a uma série de perguntas que eu tinha para te fazer e não sequer é preciso, eu por acaso ia enverdar aqui por um outro caminho, mas vamos já nesse em que tu estás. Eu não sei como é que isto funciona para escolher os bombeiros, está algum concurso, vocês se candidatam, como é que isto funciona? O que é que te levou a ser comandante, a deixares de estar só com o adjunto do comando, não é? Como é que se diz? Adjunto do comando, sim. Adjunto do comando e seres tu a liderar uma equipa, esta tua família, que eu considero que vocês são família. Eu fui adjunto de comando do antigo comandante, do comando CDU, durante 12 anos, como eu disse, mas depois, entretanto, por opção própria, o comandante pôs o lugar à disposição, por motivos de saúde, disse que punha o lugar à disposição. A atual direção aceitou esse pedido de demissão, por derivado por questões de saúde, e depois convidaram-me a ser eu a assumir o comando do Corpo de Bombeiros. Foste convidado e nomeado logo para seres o comandante. Fui convidado, até por sinal, uma situação caricata, que eu, no dia que fui convidado para comandante, ia ter com o Presidente de Direção perguntar o que é que precisava de fazer para pedir licença sem vencimento. Porque tinham-me feito uma oferta em termos profissionais, mas depois, entretanto, o atual Presidente, António Camilo, disse-me, mas eu não queria que tu saísse, eu queria que tu assumisses o comando do Corpo de Bombeiros. E disse, pronto. E agora? Ou seja, mais uma vez o destino e agora, o que é que faço da minha vida? Deixou falar daqui. E depois, claro, entramos em conferência familiar, cheguei a casa, falei com a minha esposa e ela disse, vais virar as costas à casa que te fez o homem que és, o dinheiro não é tudo na vida, o dinheiro não dá felicidade. E depois eu disse, pronto, está a resposta dada, aceitei o cargo e cá estou eu, há quase 9 anos. As mulheres são umas pessoas sábias. Sem dúvida nenhuma, Não, e sem dúvida nenhuma é assim, tem sido o meu porto-abrigo, tem sido a minha conselheira, tanto a minha mulher como a minha filha, a minha mãe, minhas irmãs, sem dúvida nenhuma, porque nos momentos difíceis têm estado lá, e eu tenho passado, isto não tem sido só um mar de rosas, tenho passado por momentos muito difíceis, como tu sabes, sofri um acidente grave, contraí uma doença infecto-contagiosa ao serviço dos bombeiros, e foi ali que eu encontrei o meu porto-abrigo, sem dúvida nenhuma, isso aí. E até hoje não estou nada arrependido do que fiz. E pelo contrário, tenho muito orgulho do que faço, da missão que tenho, porque assim, eu tenho um grupo de mulheres e homens neste Corpo de Bombeiros que são fantásticos. Eles facilitam-me, todos os dias me facilitam o trabalho de ser comandante, porque eles são tão profissionais, tão dedicados, que é fácil ser comandante de um grupo de gente assim, sem dúvida nenhuma. Bem, estou a falar realmente com um apaixonado pela sua farda. Sim. E tem toda a dedicação. Então vamos aqui falar numa coisa agora boa, só para aliviar aqui um bocadinho. Quando é que entrou o amor na tua vida? Já estás casado também há uma série de anos. Já. Há quantos anos é que estás casado? Há 22 anos. 22. Quando é que começa esse amor? Como é que foi esse namorico? Podes contar como é que vocês se conheceram? É assim, isso não é uma coisa de escola? Foi uma coincidência, porque assim, como sabes, vivi uma relação anterior à Ana, vivi o primeiro casamento durante 10 anos. Não sabia. E a Ana era colega de trabalho da minha irmã mais nova, e elas sempre foram muito amigas, e não sei quem. E aquilo, como se costuma dizer, o velho provérbio alentejano, quem desdenha quer comprar. Quer comprar. E foi um bocado assim. Não digo que andava um bocadinho às turras. Não, eu dizia à minha irmã, inicialmente dizia à minha irmã, como é que tu és capaz de ser amiga de uma pessoa assim? Hoje em dia estou casado com essa pessoa, temos 2 filhos e somos felizes, pronto, e aconteceu por coincidência, foi mesmo coincidência, nada foi planeado, nada disto, e as coisas foram fluindo. Só acontece o que tem que acontecer, mesmo, não é? Olha, a Ana usa uma expressão que é a resposta a isto tudo, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, e a nossa relação começou por aí, nada aconteceu por acaso, tinha que acontecer e pronto, e cá estamos. E cá estão. Luís, voltando à parte do seres comandante, eu acho que não deve ser nada fácil ter esta responsabilidade de todos os dias. Isto é um trabalho que tu tens, mas que vais para casa e se calhar não consegues totalmente
às vezes, se calhar precisavas de te sentir com menos responsabilidade, de relaxar. Às vezes sentes necessidade de ser só um homem normal. Eu é assim... Eu estou a dizer isto que às vezes eu digo assim, estou numa fase da minha vida, precisava de ser só dona de casa. Não, mas sinto essa necessidade, sabes porquê? Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas não desassociam o homem do cargo que tem. Exato. E muitas das vezes, por exemplo, quando eu tento socializar com alguém, eu sou um ser vivo como qualquer outra pessoa sou um ser humano normal que comete os seus erros, que gosta de cometer as suas excentricidades. Por exemplo, às vezes gosto de beber um copo em grupo de amigos, não sou pessoa que muito adepta do álcool, mas gosto de beber um copo de vez em quando. E as pessoas não dizem que é o Luís que está a beber um copo, é o comandante dos bombeiros. E eu muitas das vezes acabo até por evitar de o fazer em público, porque eu não gosto de ter rótulos. E depois é assim, eu gosto de beber um copo quanto basta, mas tenho um bocado de aversão ao álcool porque perdi o meu pai com 58 anos com uma cirrose hepática derivada ao álcool. Ele pensava, tinha medo do álcool acabar, ele acabou e o álcool ainda cá ficou. E daí tenho um bocado de aversão. E depois também tenho um bocado de aversão àquelas pessoas sem objetivos, que vivem em função da bebida. Não, eu sou uma pessoa com objetivos, sou uma pessoa que quando não tenho objetivos invento para conseguir lutar, e tanto que, como tu sabes, e é público, eu continuei a estudar. Os meus pais, infelizmente, na altura, quando eu tinha a idade de estudante, não tiveram hipótese de me poder financiar os meus estudos, mas o que aconteceu foi que eu pensei que era aquele sonho de vida que ainda me restava, era um dia poder ir para a universidade, poder tirar um curso superior dentro da área que gosto e poder, acima de tudo, também poder mostrar aos meus filhos, não era só conquistar um sonho de infância, mas também, acima de tudo, poder mostrar aos meus filhos que nunca é tarde para conquistarmos um sonho. Eu ia justamente te falar nisso, porque por isso é que eu há pouco te perguntei que área que tinhas escolhido aqui no secundário, porque eu pensei, o que é que deu na cabeça deste moço para estudar já com outra idade? Sim. Tu que foste para a universidade com quantos anos? Fui para a universidade com 45 anos. Com 45. E agora já terminaste? Já. Já terminaste. E estás agora com quantos? Faço 50, dia 28 deste mês. O senhor é engenheiro. O senhor é engenheiro. Muitas vezes, estás a ver, a humildade que me passaram, os meus pais me passaram e a minha família passou foi de tal forma que muitas das vezes, às vezes ligam, por exemplo, da ordem dos engenheiros técnicos, ou alguém, é o senhor engenheiro Luís Oliveira, e disse, não, é verdade sou. E depois às vezes tenho que parar um bocado e dizer, não, é verdade sou. Porque não, para mim os rótulos, os títulos, eu acima de tudo, as pessoas dizem, o senhor comandante, eu acima de tudo hoje sou comandante, amanhã posso não ser. Hoje sou engenheiro porque lutei para o ser. Mas acima de tudo, uma coisa tenho a certeza, sou bombeiro, amo ser bombeiro, e sou o filho da Dona Maria Augusta e do Sr. José das Pedras, como lhe chamavam o meu pai, e tenho muito orgulho da família que tenho e das minhas origens. Eu nunca neguei minhas origens, pelo contrário, tudo o que tenho tem sido conquistado a pulso, porque venho de uma família humilde, com recursos financeiros quanto basta, aos escassos, né? Mas tenho muito orgulho do trajeto de vida que tenho. Provavelmente passar o que é mais importante, sim, que é os valores, sem é a educação, é valorizar a família, é o ser bom para o outro. Isso, sem dúvida. É porque eu costumo dizer que o maior desafio que nós temos na nossa vida é formar bons seres humanos. Sim. Né? Porque a partir do momento que és pai, né? Ou mãe, nós temos essa responsabilidade. E não é a gente querer dar em bens materiais tudo que vai fazer dele um ser melhor. Muitas das vezes é o contrário. Eu até dou-te Portanto, daí o dinheiro realmente não é tudo. E acho que os teus pais estiveram certíssimos no trabalho que fizeram. Eu dou-te um exemplo em relação, por exemplo, aos meus filhos. Eu, dentro da minha vida dos bombeiros, além de, não da vida dos bombeiros, porque o curso superior que tirei era um objetivo meu pessoal, não era como bombeiro, mas houve uma situação que em termos de bombeiros, que me faltava como objetivo. Era poder um dia fazer uma missão fora do país. E eu, depois, entretanto, infelizmente, iniciou-se a guerra na Ucrânia e eu fiz uma missão à Ucrânia. E depois a nossa missão consistia no quê? A nossa missão era o pé na Ucrânia, a nossa missão consistia em levarmos bens de primeiras necessidades para o povo ucraniano e para cá trazermos mulheres e crianças que quisessem fugir à guerra e sentir-se mais seguras. Nós trouxemos 42 pessoas, entre mulheres e crianças, e muitas delas traziam, crianças e as mulheres, as mães, traziam uma história de vida dentro de uma única mochila. E eu fiz questão de chegarmos cá de madrugada, chegámos a um espaço turístico que é o Pé no Monte, porque foi daí que nós iniciámos a nossa missão, e chegámos de madrugada e no outro dia os miúdos tinham aulas, mas eu fiz questão
que os meus filhos estivessem à nossa espera quando nós chegássemos, para que eles vissem aquelas crianças, que muitas delas da idade deles e outras mais novas, para que eles vissem que muitas vezes queixam-se de barriga cheia. Para muitas vezes eles verem que às vezes queixam-se por bens materiais, que são coisas esporádicas, são coisas Fúteis, desnecessárias, fúteis, e aquelas crianças não, traziam uma história de vida dentro de uma mochila. E eu fiz questão de os ter lá para que eles pudessem ver. Que eles às vezes dão valor demasiado a coisas fúteis, demasiado desnecessárias e são demasiados materialistas. E eu não quero que eles tenham essa educação, pelo contrário. Às vezes, muitas vezes pedem alguma coisa, alguma dessas coisas fúteis, muitas vezes eles... Se calhar temos condições de lhe poder dar, mas muitas vezes dizemos-lhe não para eles poderem aprender e saber viver o que é um não. Sim, também é importante. Isso, sem dúvida nenhuma. Importante. E tanto que depois tenho a felicidade, não de uma forma forçada, que os meus dois filhos, tanto o Tomás como a Yara, os dois resolveram integrar o Corpo de Bombeiros de Odmira. O Tomás é bombeiro, já fez o curso de formação de bombeiro terceira, e a Yara está na Escola de Infantes e Cadetes, por opção própria, nunca os forcei a nada. Só falta cá a esposa. Nada, sim. Ela dá o apoio em casa. Dá, já sim. não é pouco. É o apoio, E lava as fardas. o apoio de retaguarda faz parte mais da célula de logística, dá mais o apoio logístico, um bocado por aí. Dá um apoio e não deve ser pouco. Dá, Isto sim, deve ser duro para ela também. Como é que conseguiste conciliar esses 5 anos que tiveste da universidade e já eras comandante? Já. Já eras comandante? O curso teve a duração de 3 anos, a licenciatura. Eu digo o curso porque a licenciatura teve a duração de 3 anos. Agora, há 2 semanas atrás, acabei uma pós-graduação, que também era um objetivo que eu tinha, também para adquirir novos conhecimentos, para quando poder fazer uma outra nova missão humanitária, para poder fazê-la já com algum conhecimento. Fiz uma pós-graduação em missões humanitárias, gestão de crises e catástrofes, na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, e foi, pronto, mais uma melhoria de aprendizagem, mas acima de tudo é assim, como é que consegui? Com muita vontade, com muito apoio, quer do Corpo de Bombeiros, do pessoal do Corpo de Bombeiros, quer da própria direção da Associação Humanitária, da família, pronto, não tem explicação o apoio que tive, porque não é fácil. Muitas vezes ter que fazer 3 viagens por semana a Lisboa, no pós-acidente, para teres uma ideia, as primeiras aulas presenciais que tive as primeiras aulas que assisti foi no ano que eu tive o meu acidente, em 2020. As primeiras aulas que assisti foi na cama do hospital, por videochamada. Muitas vezes estava a assistir às aulas, desligava a câmara para chorar com dores ou para me voltar na cama para que ninguém me visse a minha expressão de sofrimento. Depois, entretanto, as aulas que tive presenciais mesmo no ISEC, em Lisboa, eu saía de casa, a Ana ajudava-me, por exemplo, a entrar no carro, com muita dificuldade, eu fazia uma viagem e fazia as necessidades em casa para não ter que parar no caminho, para não ter que sair do carro, chegava a Lisboa, muitas vezes os meus colegas da turma ajudavam-me a sair do carro, e daí também estou muito grato, porque além de ter tido durante 3 anos colegas de turma, acima de tudo, acho que consegui mais pessoas para a minha família, não biológica, mas para a minha família pessoal, se foram aquelas pessoas com que eu lidei durante 3 anos consecutivos e que me ajudaram muito e que me deram muito apoio. Eras o mais velho da turma? Não. Havia ainda uma pessoa mais velha na turma. Não, é que eu estou a perguntar-lhes porque lá está, tinham a sensibilidade de te ajudar. Não, sim. Se fossem muito putos, às vezes podiam não ter essa sensibilidade. Sim. Eu, por exemplo, uma coisa que tinha sido mais fácil... Que não me levem a mal, o que é disso? Sim, mas uma coisa que tinha sido fácil, por exemplo, eu quando tive o meu acidente tinha sido fácil desistir. Desistir. Eu tinha um argumento para poder dizer, olha, vou desistir porque tive o acidente, mas não, nunca desisti. Cá está, mais uma vez, a mulher que tenho em casa disse, não desistas, vai em frente, se não fizeres as disciplinas todas, não fizeres o primeiro ano agora, pelo menos consegues fazer algumas disciplinas, pelo menos são essas que ficam vencidas. E é assim, algo que te distraía um bocadinho da tua dor, te ajudou na recuperação e manteve a tua mente ocupada. Mas agora só para as pessoas terem um bocadinho de noção, porque eu presumo que as pessoas que vão ver, nem toda a gente te conhece e nem toda a gente soube disso que te aconteceu. Podes só explicar mais ou menos das lesões que tiveste nesse acidente, porque assim, tu neste momento tens uma série de parafusos então, olha, que fazem parte também do... Então, se calhar vamos recapitular uma fase mais difícil que passei em termos de vida. Em 2018, o grande incêndio de Monchique, quando sou desmobilizado do incêndio de Monchique, quando vou tentar sair do incêndio, sou confrontado com o incêndio à minha frente, tive que voltar para trás para não ser apanhado por incêndio. Quando tento voltar para trás, estou cercado por fogo. Meti-me por um caminho abaixo,
O carro que levava de comando, o antigo com o qual tive o acidente, o carro avariou, perdeu a força completamente, eu não consegui sair do local. Tive 6 horas no meio do fogo sozinho, sem ninguém me conseguir encontrar, sem ninguém me conseguir localizar. Tanto que, muitas vezes, até disse, comentei com o André, com o oficial aqui do Corpo de Bombeiros, disse mesmo, diz à minha família que gosto muito deles, mas eu acho que não vou sair daqui vivo. Consegui sair. No ano a seguir, não sei como, não sei de onde, contraí tuberculose em serviço. No ano 2019, contraí tuberculose em serviço. Tive quase um mês internado no hospital de Litoral Alentejano a remar pela vida. A remar pela vida porquê? Porque foi de extremos. Tive um diagnóstico que era uma reação alérgica, receitaram antihistamínicos e não fazia efeito. Depois, entretanto, tive um diagnóstico que foi de 8 a 80. Diziam que um dos diagnósticos que me fizeram era que eu tinha neoplasia do pulmão, cancro do pulmão em fase terminal. Meu Deus! Eu, quando soube desta notícia, não tenho problemas em dizer e digo isto de uma forma aberta e digo a toda a gente, eu pensei por termo à minha vida. Sim, sim. Eu tirei as medidas ao quarto do hospital por fazer. Porque se me dissessem, Luís, tu tens cancro, eu aí não sequer tinha hesitado, estava completamente mentalizado do que iria fazer. Quando o médico disse-me, Sr. Luís, já sei o que você tem, eu disse, doutor, tenho cancro. Ele disse, não, é a tuberculose. Eu disse, então vamos matar o bicho. E agarrei-me novamente à vida. No ano a seguir, ainda não tinha refeito a tuberculose, tive um acidente grave ao pé do Lidl, tinha sido mobilizado por um acidente, teoricamente um acidente grave à entrada do Almograve, com vários feridos. Eu saí da Boa Vista dos Pinheiros no meu carro, vim aqui, apanhei a viatura de comando e chego a seguir ao Lidl, despistei-me, embati contra um poste, fiz fratura de bacia, fiz fratura de coluna, fiz fratura de costelas, externo, a clavícula e fiz hemorragia interna. Ou seja, no total fiz 15 fraturas. Tenho uma prótese a nível da bacia, a minha bacia está sustentada com uma prótese, mas cá está mais uma vez, agarrei-me à vida e com o apoio da família e dos amigos e dos colegas, agarrei-me à vida e consegui. Agora o que eu costumo dizer é, se for como os gatos, as senhas vão-se acabando. Isso quer dizer, tens mais vida se for como os gatos, as senhas vão-se acabando. Mas isto, resumidamente, foi um espaço de 3 anos, foi esta catadupa de coisas que foram acontecendo que... Pois, mas no espaço de 3 anos gastaste uma vida por ano. Gastei mesmo, foi Isto assim contabilizando as graves, sem falar em coisas difícil. Que às vezes a gente pensa que podia ter acontecido, não é? Exatamente, e para as pessoas terem uma ideia, eu no incêndio de Monchique, para conseguir, pensei, chorei, fartei-me de chorar e depois houve uma altura que disse que seja o que Deus quiser. Se eu conseguir atravessar as chamas para o outro lado, eu sei que do outro lado está queimado. E benzi-me, rezei, pedi a Deus para me proteger e enfim, tanto que a pintura da carrinha, os pneus derreteu o rasto, a pintura da carrinha ficou um bocado ampulada do calor, mas eu depois passei para aquele bloco de chamas. Dentro da carrinha? O quê? Dentro da carrinha. Tanto que depois, entretanto, o antigo comandante distrital perguntou-me, Oliveira, como é que estás? E disse, agora estou eu forte. A salvo na zona queimada, agora venham buscar. Que horror. Venham buscar, por isso, é assim, não tem sido fácil. Não. Mas é assim, mas eu acho que se esta vida fosse fácil, toda a gente vinha para aqui. Exatamente. Mas é assim, diante de todas estas provações, todas estas dificuldades que têm aparecido, estes obstáculos, desculpa, mas eu vou ter que falar nisto. Foi mais difícil. O que é mais difícil? Foi essas situações que passaste tu, que eras só tu, ou é mais difícil quando é algo que tu não tens poder para ajudar, para mudar, para fazer? Porque este ano tiveste um início de ano muito difícil com a tua equipa. Começámos o início do ano, mesmo dia de ano novo, perdeste um dos teus. Não foi logo, pronto, outro ficou muito mal, outro ainda está em recuperação, portanto foi algo que não era previsível, pessoas com experiência, que não era previsível, foi um caso mediático a nível nacional, tomou proporções inesperadas, né? Muito grandes, que toda a gente ouviu falar. O que é que, eu acho que nenhuma das situações, não se quer viver nenhuma das situações. Mas o que é mais difícil para ti? Quando é só tu? Ou quando vês que acontece isto e não consegues fazer nada, apesar de seres o comandante, ou sentes ainda mais responsabilidade? É assim, acima de tudo... Eu nem sequer saber o que é que tenho de perguntar. É assim, acima de tudo, posso dizer uma coisa, é assim,
custa-me muito quando envolve os meus operacionais, porque assim, além de serem os meus operacionais, além de serem meus colegas, eles são meus amigos. Exato. São meus amigos e acima de tudo é assim. Por exemplo, eu digo-te uma coisa, e eu digo isto a toda a gente. Eu, por exemplo, no acidente que tive com a viatura de comando dos bombeiros de Odmira, uma das coisas que eu disse logo, assim que, pronto, que estava estabilizado, eu dou graças a Deus por não ter levado ninguém comigo naquele dia. Exato. Porque a carrinha tombou para o lado do passageiro. Eu não sei como é que poderia ficar em termos de sentimento de culpa se eu tenho levado alguém e se esse alguém se tem magoado. Exato. Sabendo que o condutor era eu, podia ter acontecido. Tu ali apanhaste um lençol de água, não foi? Na altura. Senti a carrinha a deslizar. Havia água, estava a chover torrencialmente, mas também depois, entretanto, verificou-se que a carrinha tinha um pneu atrás rebentado. Não sei se o pneu rebentou depois do embate, eu sei é que... Tinha que acontecer. Tinha que acontecer, eu tinha desfeito a curva e já ia na reta quando eu perdi o controle do carro. Mas como eu estava a dizer, em relação ao que aconteceu agora no Ano Novo, é uma coisa que infelizmente aconteceu, infelizmente o Diniz partiu, não resistiu à situação, mas eu digo-te uma coisa, acontece a quem cá anda, ponto final, acontece a quem cá anda, não vale a pena, nestas situações, eu costumo dizer, não vale a pena tentarmos procurar culpados, que não há culpados no meio disto tudo. Não há que apontar o dedo a ninguém. Nós somos culpados da vida que escolhemos, ponto. E nós escolhemos ser bombeiros. E tanto que é o que eu digo, e disse no dia que o Diniz chegou ao quartel, no último dia da despedida do Diniz, e juntei todo o corpo de bombeiros junto ao salão e disse às pessoas, minhas amigas e meus amigos, a melhor maneira de podermos honrar o Diniz é continuarmos a fazer o que ele adorava fazer, que é ser bombeiros, ponto final. É a melhor forma de podermos honrar quem partiu, é continuarmos a fazer o nosso trabalho. Porque o que aconteceu naquele dia podia ser o mais experiente ou menos experiente a conduzir, tinha que acontecer. Aquilo tinha que acontecer e não vale a pena procurarmos culpados, não há culpados. E podiam ter partido mais e foi só ele. Exatamente, aqui não há culpados, aconteceu, ponto final. Agora o que é que temos de fazer? Lembrar a memória daqueles que partiram, mas continuar o nosso trabalho. E é isto que temos que fazer, porque isto é a vida que nós escolhemos. Eu não me imagino fazer outra coisa, já tinha dito e continuo a dizer, eu não me imagino fazer outra coisa que senão ser bombeiro. Porque senão, com tanta coisa como tem acontecido nos bombeiros, eu já tinha desistido. Já podia ter desistido, mas não. Desistir, até à data, não faz parte do meu dicionário. Não faz parte do meu vocabulário desistir, nunca. Enquanto pessoa, enquanto Luís Oliveira, o que é que ainda te falta fazer? Agora sem ser bombeiro, enquanto Luís Oliveira. Digo-te sinceramente uma coisa, acho que sinto-me uma pessoa concretizada. Uma das coisas que me falta fazer como Luís Oliveira, mas também bombeiro, é o quê? Eu fui, num momento difícil, ajudar o povo ucraniano. Neste caso, fomos à fronteira da Polónia ajudar, a levar bens alimentares, bens de primeira necessidade e trazer pessoas que necessitavam de ajuda. E eu fiz esta promessa e hei de cumprir. Quando a Ucrânia estiver em paz, eu quero voltar à Ucrânia, ajudar a reconstruir a Ucrânia e deixar a minha pegada na Ucrânia de uma forma saudável. Isto falta-me, sem dúvida nenhuma, fazer e é uma promessa que fiz a mim próprio e é uma coisa que eu vou fazer. E ainda por cima vou visitar aquelas pessoas que ajudei, dar um beijo, um abraço e dizer, eu estou cá, novamente. Isso falta-me fazer e quero voltar a fazer e vou fazê-lo, de certeza absoluta. Isso é um objetivo enorme. De certeza absoluta. De algo que tu queres fazer. Não, de certeza. E enquanto comandante Luís Oliveira, o que é que te falta fazer? Assim, até onde é que gostavas de levar esta corporação? É assim, gostava de levar esta corporação o mais alto possível em termos nacionais, em termos de renome internacional, porque assim, temos de certeza, porque eu tenho profissionais, um grupo de profissionais, quer sejam eles mesmo funcionários, quer sejam eles voluntários, tenho um grupo de profissionais de mão cheia, tenho orgulho deste grupo de homens e mulheres que lidero em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo, tenho um orgulho enorme neles, e assim, acho que o que me falta fazer é o quê? É dar continuidade ao que estamos a conseguir fazer agora, que é dar-lhe condições de trabalho, melhorar as instalações do quartel, como vocês já viram, estamos a pintar o quartel, estamos a remodelar algumas divisões do quartel interior, estamos a renovar a frota de veículos, isto está a ser conseguido e acho que é isto que tem, tentar dar condições de trabalho de forma que eles possam dizer, eu tenho orgulho de ser bombeiro em Odmira, e é isto que eu quero, eu trabalho
dia a dia em função destas pessoas, porque elas merecem tudo e mais alguma coisa, sem dúvida nenhuma. E quando vês os mais pequenos a querer vir a ser bombeiros, você já tem uma série de miúdos. Temos uma escola de infantes e cadetes atualmente com 19 infantes e cadetes. É um orgulho enorme. Por exemplo, termos um miúdo de 6 anos que, quando fez 6 anos, o único presente de aniversário que ele pediu é poder ser inscrito na escola de infantes e cadetes. Era a inscrição giro. na escola de infantes e cadetes. Isso é, claro que é. Diz mais futuro. E depois poder ter aqui os meus filhos, né? É um orgulho enorme poder ver os meus filhos fardados e quererem dar continuidade à vida O dos legado do bombeiros. pai, também. Sim, é um bocado. E eu, um dia, eu nunca mais me esqueço, o meu filho, tinha ele 4, 5 anos, se calhar se tanto, um dia dizer, eu quero, um dia, quero ser bombeiro. E quero-me chamar Luís Oliveira. Eu disse, filho, mas tu chamas-te Tomás. E ele disse, não, eu quero ser Luís Oliveira para que o Luís Oliveira exista sempre nos bombeiros. Foi a resposta dele. Acho que não se pode pedir mais de um filho, não é? Isto É sinal que ele tem um orgulho enorme. sem dúvida nenhuma. Só pai tem. Até tu gostas de paraquedismo? Adoro. É que eu vi que tu andaste a saltar de paraquedas. Adoro. Eu também já saltei. Qual foi a sensação que tiveste? Uma liberdade enorme. A primeira sensação Porquê que foste? Vi que foste com um colega daqui. Puxa ainda, foi? Fui porque Sim. disse, quando celebrasse o meu aniversário, que foi no dia do meu aniversário. Mas dos 50? Não, os 50 ainda vêm. Ainda vem os 50? Calma, Eu já os estou 50 acelerada. ainda vêm. Os 50 vêm dia 28 de Abril. 28 de abril. Epá, agora, quantos anos é que eu fiz? É este mês. É este mês. Este é o teu mês. Este é o meu. Eras o meu melhor convidado para este mês. Mas eu, por exemplo, fui porque sempre gostei da adrenalina, sempre gostei de aventura, sempre. Tanto que no ano tive o salto de paraquedas, foi um presente de aniversário da minha esposa e dos meus filhos, como também no ano a seguir fui fazer mergulho, também foi um presente deles, o batismo de mergulho, que também foi um presente deles. E o que é que gostaste mais? Foi do ar ou foi da água? De tudo. Eu gosto muito da natureza, gosto da adrenalina, gosto como os miúdos hoje em dia dizem, gosto do que dê pica. Gosto das coisas que dão pica. E tanto que a primeira sensação que tive quando saltei de paraquedas, quando cheguei cá abaixo, era me querer montar no avião outra vez e saltar outra vez. Também gostava de ter repetido aquilo. Era a minha vontade, mas aquilo é bom, mas aquilo para a carteira, né? Se não tivermos o cuidado, aquilo para a carteira pesa um bocado. Olha, o meu marido também me ofereceu e depois ficou cá embaixo a rezar cheio de medo para ver se eu de lá viva. Mas adorei. Tanto que uma das coisas há poucos dias que fui fazer, que há algumas pessoas que têm medo, e para mim foi uma experiência brutal também, porque é inserido no meio da natureza, fui fazer a travessia da Ponte da Aroca. Adorei. Temos aqui um aventureiro. E quero voltar a saltar de paraquedas outra vez. Agora, acima de tudo, era um objetivo que tinha para experimentar. E tenho dito isto à minha mulher e quero fazê-lo. Um dia quero saltar de paraquedas para celebrar a vida. Para celebrar a vida, tudo o que tenho passado, poder ter conseguido sobreviver, ter qualidade de vida para poder levar a minha vida em frente. Um dia quero saltar de paraquedas para celebrar a própria vida, não é para celebrar isto nem aquilo. Como também um dia quero voltar a repetir também uma das boas experiências de vida que tive com um grupo de amigos na altura, mas agora quero voltar a fazer a dois, comigo, eu e a minha esposa, é fazer o caminho de Santiago de Compostela. Fiz o caminho de Santiago de Compostela de Viana do Castelo. Peregrino? Como peregrino. Fiz o caminho de Santiago de Compostela a pé de Viana do Castelo até Santiago, com 22 kg às costas, que era o peso da minha mochila, e um dia quero voltar a fazê-lo e quero chegar um dia a Santiago de Compostela e renovar os votos de casamento com a minha mulher, em Santiago. Isto fala um homem que tem próteses e parafusos e tem muitas coisas, portanto, nós às vezes arranjamos desculpas para não fazer as coisas. Sim, isso é pretexto, isso são pretextos, não, acho que Temos que ter aqui um psicológico. Acima de tudo, e eu, não, se eu me fosse isolar, ou se me fosse refugiar nas lesões que tenho, eu sou diabético e insulino-dependente, eu tenho a lesão que tenho em termos do acidente que tive, mas não, eu não me vou refugiar atrás das lesões que tenho, não. Eu tenho que mostrar a mim próprio, e não tanto aos outros, que eu, acima de tudo, a partir do momento que tenho a consciência tranquila, tirando aquelas pessoas mais chegadas, o que os outros pensam, passo bem. Já valorizei muito o que os outros pensavam, já muitas vezes tomei decisões na minha vida em função do que os outros pensavam, mas agora já não. É um erro. É um erro porque é assim, porque acima de tudo... Mas só aprendemos com a maturidade. As cabeçadas que damos na vida e o que passamos na vida vão-nos dando lições do que é que podemos definir como prioridades e o que é que são as nossas reais prioridades. E por isso
Não penso. Mas eu podia me refugiar nisso, mas não me refugio, não. Eu há pouco disse que o Luís era o melhor convidado que eu podia ter este mês, mas eu te quero retificar. Este mês, para sair, dia 24 de Abril, o programa, que sai hoje. Porque também tive outros dois convidados durante o mês de Abril, espetaculares, mas porquê? Porque o Luís faz justamente anos dia 28 e eu queria falar com alguém que tivesse uma ligação forte à vila e que lá está, como ele gosta. Na nossa conversa eu descobri que ele quer celebrar a vida e quer celebrar as coisas. O que é que vais celebrar agora no teu aniversário? Dia 28, que ainda não sabes quantos anos é que fazes, mas... Dia 28. Dia 28 é o... É dia 28, não é? Mas é dia 28. Pronto. É assim, não é todos os dias que Já fazemos... tem passado esta euforia do 25 de Abril? Não é todos os dias que fazemos meio século de vida. Afinal já sabes quantos anos é que vais fazer. Faz meio século de vida. Não é todos os dias que se faz meio século de vida. E tanto disse à minha família que gostava de celebrar de uma forma diferente, com aquelas pessoas de quem gosto, mais chegadas, poder celebrar, cá está mais uma vez, não só os 50 anos de vida, mas acima de tudo a vida, celebrar a própria vida. Ou seja, tu já nasceste num país livre. Já. Havia um ano, exato. Isso tem que ter algum significado. Havia um ano que tinha acontecido o 25 de Abril. Mas é assim, quero celebrar... Acho que a tua mãe também quis celebrar a liberdade com o teu pai lá vê o Luís. mas quero celebrar de uma forma diferente, acho que é assim. Isto é uma data, que é o nosso... Ana Marta começa a pensar numa prenda assim diferente. Já foi ar, já foi água, agora tens de começar a pensar alguma coisa em terra. Já foi a scooter. Já foi scooter? A scooter também foi uma prenda de aniversário. Então como é que é o nome daquilo que é de voar, mas que é a pedalar com aquelas asas? O parapente. Parapente, também é fixe. Há que pensar. Não, mas é assim. Mas acima de tudo é assim. Eu acho que é o dia marcante, que é o dia de nascimento. Eu vou celebrar o meu aniversário. Mas eu acho que temos que celebrar todos os dias. O facto de sermos saudáveis, o facto de sermos felizes, o facto de termos família. Acho que a nossa celebração tem que ser diária. Todos os dias temos um motivo para celebrar. Termos saúde. Por exemplo, muitas vezes nós como pais, e às vezes digo à Ana, e é verdade, às vezes queixamos de barriga cheia, nós mesmo como pais. Nós vemos crianças, infelizmente, com condições de vida, em termos de condições de saúde, nós queixamos do quê? Dos miúdos serem muito, quando tinham idade de serem mais crianças, de serem muito ariscos disto e daquilo. Isto é sinónimo de saúde. Sinónimo de saúde. É como, por exemplo, hoje dizem, há um miúdo hiperativo. Eu, na minha altura, a hiperatividade tinha um sinónimo, era ser maroto. Sim. Agora diz que os miúdos são hiperativos. Já não doenças para tudo, não é? Exatamente. Exatamente. Luís, e agora, eu já percebi que tu tens assim uma cabeça agitada, sempre à procura de coisas novas para fazer. Foi que há 4 anos que tiveste a tua aventura na política. Isso também o que é que te aconteceu? Candidataste a presidente, foi da Freguesia de Santa Maria? Foi, São Salvador e Santa Maria. É assim, foi uma experiência. Mas foi quê? Foi assim algo que passou por a cabeça, vais experimentar, ou pensaram assim, o Luís é o Luís e empurraram-te um bocadinho assim? É assim, não sei quando me convidaram, não sei qual foi, sinceramente não sei qual foi o pretexto que as pessoas tinham para me poder convidar. Aceitei o convite porque assim, era uma experiência que nunca tinha vivido. E queres fazer algo mais por a tua freguesia? Sem dúvida nenhuma. E eu, quando aceitei o desafio, foi para poder... Porque pensei que podia ser e posso ser uma mais-valia para a minha terra, para a terra que me viu nascer, e que se calhar seria uma forma de poder retribuir à terra que me viu nascer tudo o que ela me deu durante estes anos todos. Foi uma das ideias, das possibilidades que me levou a ter aceitado aquele desafio. Daquela forma de andar a fazer campanha e das pessoas te cumprimentarem, de andares na rua, sem ser o comandante? É assim... Conseguiram-te desvincular disso? Não. Não. Eu acho que não. Não, e depois é assim... Gostei, porque é assim, eu gosto de falar, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar com as pessoas e gosto de conviver. Ainda não tinha reparado. Tu tens vontade de facilitar a vida, todas as perguntas que eu tinha para lhe fazer. E gosto de andar no meio do povo, porque eu sou do povo, comandante é um cargo que tenho, do qual me orgulho muito, mas acima de tudo é o que eu digo, estes rótulos, estes cargos, estes títulos, para mim é secundário, para mim, cá está. Comandante dos bombeiros, tudo bem, sou comandante dos bombeiros, é verdade, há 9 anos sou comandante, mas acima de tudo sou bombeiro. Eu sinto-me bombeiro, hoje sou comandante, amanhã posso não ser, mas bombeiro sou sempre. E eu hei de ser sempre o Luís, o filho da Dona Maria Augusta, o filho do Senhor José das Pedras, que foi nascido e criado em Odmira, que fez as suas piratices de criança em Odmira, que aprendeu a nadar no Rio Mira, que roubava fruta nos quintais dos vizinhos. Foi daí que veio tua alcunha? Foi. Não me digas. Fui apanhada a roubar melancias e depois, entretanto, foi daí que veio também a minha alcunha e depois, na altura, como era mais novinho,
tinha uma cabecinha um bocadinho avultada e arredondada, e foi daí, associada ao roubar a fruta, foi daí que veio a alcunha de melancia. Tanto que, cá está, até nisso eu tenho orgulho. Tanto que às vezes as pessoas vêm aqui ao domingo, conhece o Luís Oliveira? Não estou a ver quem seja. Conhece o Luís Melancia? Conheço. Não, eu hoje tive que ir à procura do teu nome, que de repente só me lembrava de Melancia. Pensei, não posso chamar Melancia ao moço. Por amor de Deus. E cá está, e isso, a experiência da candidatura aceitei Até este ano, passaram 4 anos, este ano é outra vez eleições, este ano temos candidato ou nem por isso? Não se pode divulgar ainda? Se calhar fazes parte da lista. Não sei, isso... Vamos ficar na incógnita. Não, é assim, não sei, é uma coisa que tenho que ver. E, sinceramente, tenho que ver porque, assim, enquanto estiver a desempenhar a função de comandante dos bombeiros, tenho que equacionar bem o que é que devo fazer ou não. E depois onde é que fica a parte do engenheiro? Porque o engenheiro, a ver, vamos, com o tempo vamos vendo, tenho feito alguns trabalhos dentro da área, alguns trabalhos que me têm pedido para fazer, mas com calma, vamos fazendo. Cada dia, cada coisa a seu tempo, acima de tudo concretizar. Às vezes isto era preciso ser tipo, quê? Uns 4 ou 5 Luíses? Era, mas é assim, mas eu acho que consegue-se conciliar, haja vontade, que as coisas conseguem-se conciliar. Eu, acima de tudo, quando fiz a minha licenciatura, não foi tanto naquele intuito de procurar logo, de imediato, o retorno financeiro da licenciatura que fiz, acima de tudo foi, como eu disse, ter os 2 objetivos, concretizar 2 objetivos, que era o sonho de criança e poder mostrar aos meus filhos que nunca é tarde para concretizar o sonho. Se puder tirar algum retorno financeiro disso, e tirar, mas cada coisa a seu tempo. Olha, não me vou precipitar, porque é assim, é o que eu tenho dito às pessoas, se eu por acaso tivesse tivesse desempregado, se calhar aí tinha maior pertinência em procurar, porque tinha que fazer face às minhas despesas, mas eu, felizmente, em termos laborais, estou a trabalhar, tenho forma de manter e sustentar a minha família, e por isso, cada coisa a seu tempo. Olha, estou a realizar o meu sonho de adolescente, mas sem formação. Com a TV Zorra, gostava de ter sido jornalista, olha, vês? Cá estou. Luís, todas essas tuas qualidades que as pessoas te apontam e que tu sabes que tu tens e tens conquistado notoriedade, é que te levaram a seres escolhido como uma personalidade de Odmira. Recebeste um golfinho de ouro. Recebi. Foste chamado para uma cerimónia. Foi onde? Em Troia? Não, a cerimónia foi mesmo no Cineteatro Luísa Todi em Setúbal. Pronto, e fiquei um bocado surpreendido, porque é assim... Como é que recebeste essa notícia? Olha, Sr. Luís, você está nomeado para ser personalidade de Odmira. Assim, ligaram-me lá do Setubalense, ligaram-me a dizer, olha, Sr. Luís, nós vamos fazer a primeira gala e vamos condecorar, vamos homenagear várias personalidades de cada concelho onde o Setubalense é vendido e é distribuído, e o concelho de Odmira é um desses. Tem a ver com o jornal? Sim, tem. Ok. E depois e estamos a pensar o senhor ser nomeado para a personalidade do Concelho de Odmira. Era você, era o jornalista Paulo Camacho, era a atleta do Benfica, a Jéssica Silva, que é natural de Mil Fontes. Eu, quando me convidaram, a minha primeira reação foi olhar o calendário e ver se não era dia 1 de Abril, ver se não era o dia das mentiras. Essa foi logo a minha primeira reação. Mas depois, entretanto, a senhora disse, mas pode consultar a nossa página, que você lá veio. E realmente estava lá, a minha fotografia todo pomposo. Olha, se calhar sou um dos nomeados. E claro que fui. Depois, entretanto, houve a gala, fui acompanhado por a Ana, por a minha esposa, que fiz questão de levar comigo, mas nunca naquela, pensando que ia só para marcar presença. Não pensaste assim, o Paulo Camacho é conhecido e a Jéssica assim, joga a bola? A Jéssica joga a bola, o Paulo Camacho é conhecido, mas havia outra pessoa nomeada que eu já não lembro que era. Eram 4. Acho que éramos 4 nomeados. Este ano ganhou a Ana Paula, do Subrodas. Mas eu depois, entretanto, estava lá na gala, sentado e não sei o quê. E depois, quando começou o Concelho de Odmira, os nomeados são, passaram os nomes, as nossas fotos e 30 uma linha, e depois os apresentadores com aquela pompa e circunstância, e o vencedor é... E é naquela, Luís Oliveira. Eu deixei de sentir as minhas pernas. De repente, fiquei dormente. Foi o que o deixou nervoso. Não, fiquei dormente. Quer dizer, se te chamarem para o incêndio, vais na boa. Mas fiquei completamente dormente. É um golfinho, nem por isso. Podem acreditar uma coisa, fui até ao palco e acho que não tenho noção do caminho. As minhas pernas tremiam como canas verdes, completamente. E tanto que, depois, entretanto, claro, para mim foi uma honra poder, né, ainda por cima sendo a primeira gala do evento, ser Exato. O primeiro evento e ser logo eu a primeira pessoa do Concelho de Odmira a ser nomeado para aquilo, claro, para mim é uma honra. E sentiste importante?
Não. É o importante, não é aquele importante da gente Não. sentir mais que os outros, Acho mas que gostas de ser reconhecido. Já Gostei, também porque gostam. é assim, acho que foi o reconhecimento do trabalho e da dedicação que eu tenho tido ao longo destes anos pela população do Concelho de Odmira. Acho que Porque aquilo vai a votos, as pessoas é que exatamente, votam, não é? acho que é o reconhecimento e as pessoas que votaram reconhecem o trabalho e a minha dedicação que eu tenho dado a esta causa, que é os bombeiros. E tanto que é o que eu digo, ali não foi o Luís Oliveira que ganhou a estatueta, o Golfinho de Ouro, ali acima de tudo foi os bombeiros de Odmira que conquistaram o Golfinho de Ouro, acima de tudo aquilo é o reconhecido do trabalho dos bombeiros a nível nacional. Fui eu, pessoalmente, que recebi a estatueta, mas acima de tudo acho que aquilo é uma forma de reconhecer todos os bombeiros a nível nacional, quer bombeiros com farda e mesmo bombeiros sem farda, porque muitas vezes as pessoas, neste caso as pessoas desconhecem, que nós na nossa retaguarda temos um apoio logístico muito grande, que é os órgãos sociais. As direções das associações humanitárias dão muitas vezes horas a custo zero a estas causas, são eles que sustentam os corpos de bombeiros. E muitas vezes depois também temos o apoio da retaguarda, que é a nossa família. Acho também é o reconhecer das nossas famílias, tanto que quando fui nomeado eu disse logo à Ana, tu tens que ir comigo. Eu faço questão de tu ires comigo. Até quem é que te amparava, homem? Se não sentias as pernas, tinhas que falar alguém. E foi muito giro. Foi muito giro e claro Não, que... é que esta situação de ter que se falar perante o público, com pessoas, uma pessoa sente-se às vezes um pouco desconfortável. Isto realmente mexe com os nervos de uma pessoa. Mexe, claro que não mexe, é? né? Mas pronto. Claro que mexe. Luís, o que é que carregas no teu coração? O amor aos bombeiros, o amor à minha farda, o amor à minha terra, o amor à minha família e, acima de tudo, é isso que eu carrego. És feliz? Sou. Estás realizado ou meio realizado? Tens tanta coisa para fazer ainda? É assim, realizei este objetivo, ando de vir mais. Eu acho que tens de durar pelo menos até aos 100 anos, porque Não, estás só a metade da tua vida ainda. Não, isto desistir Tens não. muitos objetivos sem ainda dúvida, para sem chegar dúvida. lá. E quando acabar estes, arranjo mais. Arranjo mais, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não sou pessoa de me acomodar. Não sou pessoa de me sentar e esperar que as coisas caiam do céu. Não. Vou à luta, vou mesmo. E por esta casa e por esta gente, sem dúvida nenhuma. Hoje Dou em, peito dia, às balas. hoje em dia, se pudesses dizer alguma coisa ao teu pai, ou deixar uma mensagem, o que é que gostavas de ter dito? Eu tenho a certeza que ele está orgulhoso de ti. Agora que estás a chegar a uma idade que vais ficando perto da idade que ele partiu, acho que ele faleceu com 50 e quê? 8. 58. Acima de tudo, acho que o meu pai, esteja onde ele estiver, ele tem muito orgulho no meu percurso, porque é assim. O meu pai foi uma das pessoas que sempre me apoiou dentro dos bombeiros. Disse muitas coisas más enquanto estava com os copos e 30 de uma linha, mas o meu pai, nunca mais me esqueço de uma frase que o meu pai utilizou. Houve uma vez, tive um acidente com um colega meu, que já faleceu também, com uma ambulância, e eu chegava sempre a casa, sempre aquele miúdo explosivo e portas a bater e 30 uma linha, e um dia cheguei a casa desanimado. E o meu pai perguntou-me o que é que eu tinha. Eu disse, não tenho nada, pai. E eu, mas o que é que tens? O que é que se passa, Luís? O que é que tu tens? E eu levantei o cabelo, tinha a cara inchada porque eu bati com a cara no tabuleiro. Disse, olha, o que eu tenho é o que está aqui. Eu tive um acidente e bati. E o meu pai, acho que foi uma das últimas palavras de carinho que eu ouvi do meu pai antes dele falecer, foi: filho, tenho feito tanta coisa, tenho batido tanto, mas uma coisa te digo, se fosse para te acontecer alguma coisa, quem me dera a mim estar dentro daquela ambulância por ti. E foi uma das últimas frases de carinho que o meu pai me deixou. Por isso eu sei, o meu pai, esteja onde ele estiver, ele tem orgulho do filho que tem e do percurso do filho. Pronto. Sem dúvida. Pronto, e está na hora de trabalhar. Eu já estou a ouvir que está uma viatura para sair, não é? Isso. E estão sempre, constantemente a sair. Então, mas isto é em direto, isto é Não, mesmo assim. mesmo. Luís, uma mensagem para os jovens, ou para os mais pequenos, ou... Olha, para o geral, quem quiser... o que é necessário para ser bombeiro? Acima de tudo, ter amor ao próximo. Acima de tudo, acho que para quem tem amor ao próximo, quem tenha a necessidade e o gosto de querer ajudar o próximo, não tenha problemas e alistem-se os bombeiros. Os bombeiros são uma escola de vida, acima de tudo, são uma escola de cidadania. Venham para os bombeiros, nós necessitamos, nós atualmente nunca somos demais e acho que as pessoas devem de ingressar nos bombeiros. É uma escola de vida, sem dúvida nenhuma. Pronto, eu tinha uma pergunta para fazer, mas acho que não vale a pena porque já tenho a resposta. Porque eu, por acaso, quando vinha para cá pensei,
Já aconteceu tanta coisa, Luís, o que é que o faria desistir de ser bombeiro? Mas tu já me respondeste que nada te fará desistir. Nada. Porque tens um amor incondicional a esta casa, tu nasceste para isto, vais ser um exemplo para a tua família, para os teus filhos, aliás já cá estão, és um exemplo mesmo. Portanto, aquele golfinho que tu recebeste foi mais que merecido, e Deus queira que ganhes muitos outros prémios sem ser golfinhos, que seja reconhecido pela população no geral, pelo teu trabalho, porque é assim, eu não tenho outra palavra a não ser obrigado. E até te digo uma coisa, o golfinho, as medalhas que tenho, as condecorações que tenho são bens materiais. O maior conhecimento que eu, e muitas vezes, o maior conhecimento que eu tenho da parte da população em geral não é as medalhas, não é as estatuetas, não é o meu ordenado, porque o meu ordenado é uma necessidade. Eu, se não trabalhasse nos bombeiros, tinha que trabalhar noutro sítio qualquer, porque eu tenho que fazer face às minhas despesas diárias, como qualquer pessoa tem. O maior conhecimento é as pessoas me encontrarem na rua e me felicitarem por o bem que eu tenho feito. Muitas das vezes, posso-te contar uma história assim rápida, ainda não há muito tempo, estava em Mil Fontes, lá numa loja de animais, para ir comprar comida para os animais de estimação que tenho lá em casa, e estava com os meus filhos, e a loja estava cheia de gente, e até por sinal ouve-se uma voz cá de fora: estás a ver, filha? Foi aquele senhor que tirou dentro da barriga da mãe. Eu cresci em uns 2 metros. As pessoas me reconhecerem por o bem que faço, eu fiquei, e toda a gente a olhar para mim, fiquei tão vaidoso, tão vaidoso, tão vaidoso, vocês nem imaginam, nem imaginam. E por acaso, olha, respondeste mais uma vez uma coisa que me estava a passar por a cabeça, que eu ia te perguntar se tinhas feito algum parto, e qual tinha sido das tuas missões, uma que tivesse sido assim mais feliz, porque as difíceis nós sabemos, desde os acidentes, desde os incêndios, aqueles cenários complicados, isso é o que mais vocês encontram. Assim, uma missão que tivesse sido feliz, que tivesse sido chamado, não é? Posso dizer assim, um serviço. É claro que ajudei a nascer 6 crianças nestes 35 anos. É claro que isso foi tudo um momento feliz, porque todos eles correram bem. Porque não é um momento fácil ajudar uma mulher a dar à luz, porque são 2 vidas, pelo menos 2 vidas que temos na mão. Sim, sim. E aquilo é tudo muito bonito se as coisas correrem bem, mas se algum dia alguma corra menos bem, tudo o que está para trás fica esquecido, porque as pessoas vão rotular a pessoa pelo mal que aconteceu e não pelo bem anterior que aconteceu. Mas, por exemplo, numa história de uma senhora que deu à luz, posso dizer que para essa família sou quase um Deus. Porquê? Porque anos antes o primeiro filho dessa família tinha sido atropelado, por acaso ainda ao pé de Mil Fontes, ainda o Corpo de Bombeiros de Mil Fontes ainda não tinha sido fundado, e fui para esse acidente e chegámos lá, o miúdo com a ansiedade entrou em paragem cardiorrespiratória. Entrou em paragem junto a nós começámos a reanimar o miúdo e ele salvou-se, o miúdo ficou bem. Ironia do destino, ao fim de alguns anos, já não me lembro quantos, fui chamado para o centro de saúde para transportar uma grávida para dar à luz em Beja. Cheguei ao pé de Garvão, a senhora entrou em trabalho de parto, eu encostei, levava o outro bombeiro comigo, pedi ao senhor, ao pai, para sair, porque normalmente também das experiências anteriores que tinha tido, estava a mulher em trabalho de parto, ouviu um barulho dentro da ambulância, o marido desmaiou na ambulância, e eu desde aí, por uma questão de salvaguarda, convidei o senhor a sair, e depois disse: olha, quando o bebê nascer já o chamo. Está bem, começámos a trabalhar, o bebê nasceu, depois disse ao bombeiro que olha, chama lá o senhor que já pode entrar. Quando o senhor entrou, disse-me, todo encharcado de água, tinha chovido, mas o senhor não teve coragem, de dizer nada, e ele disse-me: vais-me pagar. Disse: pá, vou pagar por quem? Podias-me ter dito, estava a chover, que tinhas de sentar lá à frente. Exatamente. E ele disse: não, a chover é como o outro. Disse: então o que é que foi? Às 3 da manhã, com relâmpagos à porta de um cemitério, ele estava borrado com medo. É porque eu parei, não me apercebi, eu parei à porta do cemitério de Garvão. E o homem, com os nervos saiu. Até se esqueceu da aflição da mulher. Até via as campas brilhar, ele disse que estava borradinho com medo. Eu disse: pronto, está bem. Mas pronto, há sempre umas peripécias engraçadas por meio, claro que sim. Que é bom recordar. E há pouco, quando nós aqui chegámos, fomos muito bem recebidos por o cadete. Isso é o E nosso... estavas a falar em animais de estimação que tens em casa, portanto já vi que gostas de animais. Vocês tinham calpintas, né? Tínhamos calpintas, que infelizmente infartou, morreu de infarto, e depois, entretanto, temos que arranjar outro animal de estimação, e o combinado foi: não vamos arranjar cães de raça, nem comprar.
há tanto animal para adoção, vamos adotar um cão. E fomos à Quinta do Monte Sobreiro. Que é que é Odmira? Quinta do Porto Sobreiro. É onde é o Canil? Sim, mas é uma quinta que é ao pé de Saboia, que tem ligação ao Canil. Ok, sim. Fomos ao site, haviam 18 cães para adotar, porque eram 2 cadelas que pariram 9 cães cada um. Temos um grupo do WhatsApp para começar, pus as fotografias dos animais, qual era o que escolhiam. Venceu. Depois, entretanto, qual é o nome? Pusemos vários nomes, o escolhido foi o cadete. Mas depois, no dia que foi... democracia. Sim, mas depois, no dia que fomos para ir buscar o animal, chegámos lá, eles todos eram tão meiguinhos, resolvemos uma coisa. Era eu, o André e o falecido Diniz, o primeiro que se aproximar de nós é o que vem connosco. Foi esta personagem. Foi o cadete. Foi esta personagem. É tão giro. Foi esta personagem. Mas é assim, ele é assim meio alucinado, meio doido, mas é o que eu digo, ele também para estar num quartel de bombeiros não pode ser muito certo. Não é um pré-requisito obrigatório ser doido para vir para o bombeiro, mas dá jeito. Mas tem alma de bombeiro. Tem alma de bombeiro, tem. Pronto. Tem alma de bombeiro, Então. tem. Tanto que adora água. Sim, Tanto sim, que eu adora vi que ele água. estava muito adorado. Adora água. Agora está em pré-estágio para quando tiver bom tempo vamos levá-lo à praia. A ver como é que corre. Não sei se vai correr muito bem, mas pronto. A ver. Mas tem que ser fora da época balnear, senão ele rouba os lanches todos às pessoas. Ele vai atacar as geleiras, tem que ser fora da época balnear. Olha, Luís, tenho-te agradecer por nos teres recebido também aqui nesta tua casa. Eu ficava aqui a conversar contigo mais tempo, mas não temos tempo, não é? Deixa-me que te corrija. Não é na minha casa, na nossa casa. Os bombeiros são a nossa casa. Os bombeiros não são uma casa dos bombeiros, são uma casa da população. E quem nos quiser visitar, e para mim é a coisa que mais gosto de me dá, é ter pessoas fora extra bombeiros dentro do quartel. Aliás, vocês, dia da criança, vão abrir para passear os miúdos dentro dos carros, não é? Fazemos a festa da espuma, passeamos os miúdos, apagam o incêndio, põem máscaras na cara. Vamos criar o bichinho para eles virem para os bombeiros. Dia 1 de junho. Dia 1 de junho. Já fizemos o ano passado, correu muito bem, e este ano vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez. E tanto que recebemos cá escolas, em visitas de estudo, ATLs, recebemos cá, e tanto que temos parcerias de formação com algumas entidades formadoras do Conselho, também recebemos população a nível empresarial, ao título pessoal, para receberem formação aqui. Qual é a pergunta que os miúdos mais te fazem? Ou no geral, nas visitas que te fazem, a ti, qual é a pergunta mais frequente? Como é que é ser comandante? E como é que é ser comandante? É assim, acima de tudo, ser comandante é uma missão que tenho e é o reconhecimento do meu trabalho, porque normalmente a nossa carreira de bombeiro é feita por formações e tudo isso. O comandante é convidado pelos órgãos sociais, pela direção, e normalmente é um orgulho poder ser convidado para ser comandante de um corpo de bombeiros, é sinal que a direção reconhece o trabalho da pessoa e a competência da pessoa para desempenhar essa função. E já vai a caminho dos 9 anos que cá estou. E sendo que há 21 que sou o elemento de comando. E vai estar cá para durar. Olha, Luís, muito obrigada por esta conversa. Obrigado por terem vindo. Espero que a tua vida te continue a sorrir. A nível pessoal, com a tua família, com a tua mulher, com os teus filhos, que tudo corra pelo melhor, que consigam alcançar os objetivos que têm, que sejam felizes, e aqui nesta nossa casa também que tenhas ainda um futuro promissor, que ainda estejas cá há muitos anos e que continues a fazer aquilo que tu gostas. E gostava muito de concretizasses esses teus objetivos que tu tens, tanto de ir à Ucrânia, como de ter mais alguma aventura radical, pronto, de fazer essas coisas todas era o que eu desejava. E agora tenho vontade de dar um abraço, porque estivemos a falar e tiveste sempre aqui de lagriminha do olho e eu estive aqui a fazer por nós. Obrigado. E pronto, e dia 28 provavelmente não vou estar com o Luís para ir comer uma fatia de bolo dele, mas olha, depois logo nos parabéns não podemos dar antes da azara, está bem? Oh, exatamente, está bom, obrigado. Obrigada. Obrigado eu por tudo.